Boa noite. Nós temos um tema assim delicadinho, não é? Que é essa questão da solidão. E nós começamos a pensar em discutir esse tema a partir do que a gente foi encontrando de referências, né? Em outros países, da extensão do tamanho de pessoas em situação de solidão, né? Então, a gente começou a acompanhar os movimentos, né, de outros países, criando departamentos governamentais para dar conta da solidão, né? Começou na Inglaterra em 2018, quer dizer, foi antes da pandemia, né, daquele processo da pandemia. Depois, na Alemanha, em 2020, foi criado o Ministério da Solidão. E, por último, no Japão, em 2021, foi criado também o Ministério da Solidão. Nos chama a atenção assim que não é um contexto do Ministério da Saúde, embora esses ministérios da solidão tenham sido criados para dar conta de incidência muito frequente de suicídios e de transtornos psíquicos. E nós pensamos, como arteterapeutas que somos, que temos estratégias e equipamentos assim muito interessantes para cooperar, né? Então, esse é o motivo da nossa roda, né? Hoje aqui. Então, eu vou apresentar o nosso debatedor, né, que é o Robson, que está na Paraíba. E, assim, Robson, eu vou te pedir licença para fazer uma diminuiçãozinha do seu currículo aqui. Você deixa? Deixa, né? Então tá. Porque, né? Então, assim, o Robson é arteterapeuta, né? Ele é artista visual, ele é um curador independente, inclusive ganhou uma eleição, né? Não vi aqui não, mas ganhou uma eleição de curadoria, né? Que eu acho que foi para Pernambuco. É um professor pesquisador, né? Da Universidade da Paraíba. E aí ela é membro de várias associações, né? É membro da International Association of Art Critics, também aqui no Brasil é membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, também da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, é vice-presidente, né? E foi presidente também dessa associação, né? Ele é um pesquisador associado ao programa de arquitetura e urbanismo, e, inclusive, ele tem pós-doutorado nessa área, né? Tem uma atividade assim frequente em uma galeria de arte que chama Galeria de Arte Lavanderia, né? Assim. Robson veio aqui no Rio, fez uma performance incrível, emocionante. Não está aqui, mas aí eu estou contando aqui por minha conta, né? Então, assim, também eu senti falta de uma coisa aqui no seu currículo, que são os programas que você desenvolve na área de inclusão, que você não colocou, né? Que são tão importantes. Então, depois, se você sentir falta de alguma coisa, aí você complementa. E eu vou fazer a mesma coisa no currículo de Sandra, né, Sandra? Eu vou fazer aqui uma redução aqui no currículo da Sandra. Assim, achei interessante porque Sandra vem de uma área, quer dizer, o princípio era a educação física, né? Era o corpo, era a dança, né? Depois é que veio a psicologia, né? E a Sandra, ela é escritora. Então, ela tem livros publicados na área de psicologia junguiana. Ela tem um livro que eu gosto muito do título, que é
de quantos deuses somos feitos, né? Eu acho assim, esse título um achado. Também ela tem um livro que é Jung, um caminhar na psicologia analítica. Ela tem um ativismo, eu diria, feminista. Você não escreveu assim, não, mas eu é que li assim. Porque ela tem um grupo chamado Laços Entre Elas, né? Que faz webinários sobre temas do feminismo. Né? Ela é arte-terapeuta e tem ações de voluntariado, também foi uma coisa que me chamou bem a atenção, que tem voluntariado na área de saúde mental, né? Tem voluntariado na área de infância, né? na área hospitalar com infância, e tem uma especialização em geriatria e gerontologia. Bom, eu vou parar por aqui, né? Tem uma porção de coisas mais. Também tem livro infantil, né? Que foi escrito para os netos e tal. Mas aí eu vou parar por aqui e vou passar para o Robson, que ele tem a missão, então, de apresentar os outros e é o nosso debatedor do dia de hoje. Boa noite a todos, todas e todos. Eu quero inicialmente agradecer aí o convite, a parceria da Ângela nessa roda de conversa, né, para discutir um tema tão importante. E vou, então, apresentar primeiro a própria Ângela, né? A Ângela, que eu acho que dispensa um pouco apresentações, mas é arte-terapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, presidente da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em Ecologia Social pelo EICOS, UFRJ. Também temos aqui o Alex Xavier, né, que é o meu xará aí do Xavier, né? Uhum. Médico homeopata, arte-terapeuta, terapeuta de Zen Shiatsu, professor de consciência corporal, da pós-graduação em arte-terapia da Pomar, e professor de bioética e cuidados paliativos do curso de envelhecimento ativo do Pomar. E, por último, temos a Annie-Françoise Rothenstein, que é arte-terapeuta, tanatóloga e artista plástica, e desde 1990 dirige o trabalho chamado Arte da Ponte, que trabalha com essa relação de transição entre o instrumento da arte-terapia, de orientação junguiana e a psicologia transpessoal. É professora, então, de tanatologia, em pós-graduação, de psicologia transpessoal e de formações holísticas de base na Unipaz. E para iniciar essa conversa, a gente precisa trazer algumas questões. Assim, a primeira é essa distinção entre solidão e solitude, né? Essa relação do que é solidão e solitude, e os seus significados, né? A relação da solitude como um estado de isolamento voluntário, positivo, né? Assim, nem sempre é relacionada a uma ideia de isolamento compulsório, mas sempre de isolamento voluntário. Essa ideia, na verdade, da pessoa querer ficar, né, voluntariamente, e a partir daí se trabalhar, pensar, resolver, lidar com seus próprios sentimentos, com a sua forma de vida, com sua maneira de ser, né, e curtir sua própria companhia. Enquanto a solidão, né, tem uma relação mais ligada, associada à dor e à tristeza, e é um sentimento mais de vazio, né, de ausência de companhia. Então, para pensar muito nessa relação. Basta entender que, por exemplo, no Brasil, em torno de 50% das pessoas ouvidas em 2021 pelo Instituto Ipsos relataram se sentir sozinhas por conta da pandemia. A pandemia, então, foi um agravante nesse processo. E pesquisas semelhantes, né, antes da pandemia, inclusive, mostravam que em torno de 35% dessas pessoas se diziam solitárias no Brasil. Então, a solidão é sabido que aumenta a chance, né, inclusive, das relações sociais e do desemprego. Chega a ter 17% do índice de desemprego relacionado a pessoas que estão sozinhas. E o Brasil fica em primeiro lugar entre 28 países, no ranking dos quais as pessoas mais sentem solidão. Então, portanto, esse tema que nós vamos abordar aqui é um tema central para o que nós estamos vivendo no chamado pós-pandemia, né? Se aquela de fato foi embora, né? Mas no pós-pandemia. E entendendo também um contexto no qual todos nós que estamos aqui somos sobreviventes, efetivamente sobreviventes, né? Muitos fizeram a passagem e nós estamos aqui para contar a história. Então, é nesse contexto, né, dos quais, de fato, nós precisamos entender esse lugar e pensar essa condição
E nós vamos começar a discutir sobre esse tema a partir de uma pergunta mais geral que vai para todos os convidados e convidadas aqui. Em um tempo em que países como Inglaterra, Alemanha e Japão criaram o chamado Ministério da Solidão, né? Veja, esse é uma relação institucional oficial, né? Criar um ministério voltado para o campo da solidão, considerando que são países que têm um índice fortíssimo, né, de idosos, inclusive de suicídio exagerado em toda a população. Como, né, nesse contexto, né, o arteterapeuta, ou você como arteterapeuta, vê, se coloca, atua nessa situação no Brasil? Essa é a pergunta geral. Eu passo a palavra, acho que vamos começar pelas mulheres, né? Não sei se a Sandra quer começar. Pode ser? Sim, posso começar sim, Robson. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, para participar desse tema tão delicado e tão abrangente, porque já está aí criados ministérios para se falar dele, né? E é sensível a gente tocar nesse tema, falando de solidão e de solitude, porque os índices têm aumentado. Só que antes da gente dar essa atenção que estamos dando hoje nesse estado contemporâneo, ele já sempre existiu. Né? As pessoas sempre se sentiram sozinhas e não se tinha esse nome de solitude, né? Porque solitude agora é um reconhecimento de um processo onde as pessoas estão sendo estimuladas a darem conta delas mesmas, né? Então, eu acho que tem a ver com autoestima. Quando as pessoas estão satisfeitas e continuam falando dos idosos, que é um público que eu trabalho, falando dessa autonomia, que eles permanecem, né, nessa autonomia. Então, e com uma boa autoestima, né, eles então chegam no processo de solitude. Não é fácil, não tem receita, né, mas é uma possibilidade. E como arte-terapeuta, eu tenho atendido, né, esse público na minha clínica, e é trabalhar com isso. Apesar da cognição, muitas vezes, ser afetada, eles têm um sentimento de peso, eles como peso para uma sociedade, né? Eles ganham uma titulação de aposentados, e como se a aposentadoria não fosse um merecimento de um tempo reconhecido, mas passa a ter um peso muito grande. E quando eles não têm autonomia, eles passam a depender de atendimentos familiares, né, dessa rede de acolhimento. Quando eles não têm, nesse caso da minha clínica, eles têm, porque eu não estou falando de uma população desabastecida, né? Eu estou falando de pessoas que podem ir para uma clínica, consultar uma psicogerontóloga, uma arte-terapeuta. A gente tem que fazer bem essa distinção, porque as pessoas que estão abandonadas, né, que criam esse desvinculamento familiar e social, aí sim, eles estão sendo se recorrendo a esses estatutos, né, que os governos têm se pronunciado para fazer alguma coisa. Mas eu acho que está muito longe de atender de verdade a necessidade de tudo isso. Agora eu vou falar como psicóloga. Eu acho que a dor, né, ela não é só do humano jovem, criança ou idoso. Hoje o tema aqui é solidão e solitude, mas os jovens estão muito sozinhos, e existe um estímulo muito social cobrando deles uma performance, né, de que eles atuem de forma muito dinâmica na sociedade. Ao mesmo tempo, eles não dão conta, porque não tem uma formação de caráter psíquico, social, político, que atenda a tudo isso. Então, o que eles fazem? Eles preferem se recolher,
né? Muito dos acelerados estão conectados na internet, e eu costumo dizer que o botão mais importante do celular é o delete. Entende? Que quando a pessoa realmente não está dando conta do que está sendo solicitado para ela, ela tem que ter esse poder de condução de si mesmo, dizer, delete, agora chega para mim. Né? E quando ela não dá conta, ela é absorvida, né? Pelos sites, pelos temas, por tudo que é oferecido a ela. Os jovens estão aí se sentindo cada vez isolados. Eu também trabalhei ela falou a professora Ângela citou, de um voluntariado. Eu atendi muitos professores na época da pandemia, eles estavam muito atendendo os jovens que cometiam autolesão. Sem contar as tentativas de suicídio, mas a autolesão estava num índice muito grande. E eu estava atendendo, então, as professoras que atendiam essas crianças no tempo da pandemia, onde elas foram retiradas realmente de um convívio social humano, né? A gente tem aqui a nossa relação virtual, e eu acho ótimo que tenha, isso para mim é super contemporâneo e moderno, e que perdure. Mas para o jovem que estava acostumado com esse convívio muito de perto, né? Humano e tudo, eles foram retirados disso, as crianças foram, né? Então, esse sintoma de solidão começa, então, a ser mais veemente sentido. Eu sou retirada daquele quentinho, daquele convívio. E como é que eu vou, então, agora estar? No meu quarto, né? Com as minhas coisas. E outra coisa que é só para terminar, não sei se eu tenho tempo, mas é só para terminar, é sobre a pressão que as pessoas estão sofrendo. Né? Elas estão sofrendo uma pressão de uma juventude eterna. E isso também gera uma solidão, porque eu não estou adequada. Né? Eu não estou vendo como eu vou frequentar determinados lugares se eu não pertenço a esse lugar. Então, se eu não pertenço a ele, sou cobrada que seja desse jeito, e eu não consigo ser, como é que eu faço? Eu me retiro. Então, aí eu acho que a solidão, né? E a solidão, a gente sabe que clinicamente ela leva para uma tristeza profunda e, quiçá, para muitos suicídio, que também é um tema bastante delicado, né? Que a gente tem visto bastante esse índice crescer, tanto em idosos quanto jovens, né? A gente sabe dos jovens, mas os idosos também têm participado muito desse fenômeno. Eu não sei se eu respondi, não sei se ficou bom, mas Ok, Sandra. Contribuição. A gente faz depois uma conversa mais geral, mas a gente deixa que as pessoas possam falar, cada um, né, a partir da sua experiência, e obrigado. Eu acho que passo a palavra para a Ani, né? Boa noite a todos. Também agradeço, né, esse convite para esse tema que é muito importante, trágico e que precisa realmente de uma grande atenção. Eu diria que assim, a solidão, sem dúvida, que ela existe desde sempre, é um clichê até dizer que a gente nasce só e morre só, porque, na realidade, as experiências da vida são vividas individualmente, mesmo se você está acompanhado. Mas a gente poderia dizer que estamos numa imensa crise de civilização. Porque nós, antigamente, nos saberes mais ancestrais, né, a sobrevivência dependia de um pertencer, né, pertencer a um clã, a uma tribo, a uma família, que dava, digamos, os meios de se apoiar na vida cotidiana, te dava sentimento de pertencer, de utilidade, também te dava códigos, né, e tradições, e que permitia você se dirigir, ter guia de vida. E a gente vê que hoje em dia nós estamos numa civilização que está completamente desligada do humano, né? Assim, na realidade, tem vários elementos que foram tomando cada vez mais ênfase na nossa civilização desde, eu diria, mais ou menos, né, o Renascimento. Né? Assim, teve primeiro o individualismo, que foi assim, se ficando cada vez maior. O liberalismo também, né? Que fala que cada um tem que suprir as suas próprias necessidades, ser autônomo,
né? E estimula a competitividade entre as pessoas. E o neocapitalismo no qual estamos, que aí realmente acabar com o valor humano. Nós somos a última dos valores, né? Só tem o lucro que vale. Então, tem uma desvalorização geral do humano, uma falta de perspectiva, uma falta de estimulação muito grande. E, ao mesmo tempo, eu diria que, a meu ver, a gente vê uma grande fragmentação das famílias, né? As pessoas pressionadas por justamente dar conta da vida, das pressões, etc., não educam mais os filhos, né? Assim, a gente vê, e as famílias muitas vezes explodem, as pessoas se separam, recasam. Então, essa perda de orientação e de ninho, isso que a Sandra falava, desse ninho, né, que pode te dar um aconchego e uma segurança, né, se torna dramático para os jovens, né? Não se fala dessas gerações novas, que são a millennium, né, ou chamada também floco de neve, né? Geração floco de neve, que ela não aguenta nada, não aguenta nenhuma frustração, porque ela só vive justamente nessa projeção do virtual, e então, quando ela se encontra com algumas frustrações da realidade, ela não dá conta, que ela não sabe como fazer, ela não é educada. É isso que falta, totalmente uma educação emocional, uma educação para a vida, um bom senso de dar alguma base de comportamento, enfim. Então, nós estamos realmente numa crise, civilizatória, e que fez com que a gente tenha essa necessidade de criar, né? A gente viu, então, essa necessidade de criar esses ministérios. Bom, então, frente a tudo isso, como que é a minha própria experiência, né? Eu trabalho particularmente com o luto, com as perdas. Então, claro que eu encontro as pessoas que estão justamente confrontadas com essa solidão obrigada, abrupta, muitas vezes, né? Que é a crise de separação, crise da morte de um ente querido, crise da perda de um sonho, enfim, sempre tem assim, uma ruptura interna que faz que a pessoa fica completamente perdida nesse momento, desamparada. E nesse desamparo, ela tem uma regressão muito grande, ela volta num estado meio infantil, né, onde ela se sentia na vulnerabilidade anterior. Então, esse sentimento de não dar conta, de não saber mais o que fazer, né, faz parte do processo do luto, né, e precisa ser muito cuidado. Agora, também nós sabemos que até nessa situação de luto, os familiares, os amigos, as pessoas ao redor, muitas vezes, são compassivas durante um certo tempo, mas depois já perdem a paciência, já não tem mais, elas ficam até angustiadas de ver a dor do outro, elas não conseguem dar muito conta. Então, essas pessoas são abandonadas, e elas têm que dar conta, ou fazer de conta que elas dão conta, né, quando, na realidade, tem um imenso desamparo aí por baixo. Então, são dessas pessoas que eu trato em particular, e claro que, então, eu vejo essa questão dessa solidão, e todo o meu trabalho vai ser justamente de trazer elas de novo para uma consciência de si, para a construção, como falava a Sandra, a construção, pouco a pouco, de uma autonomia, de uma solitude, né? Mas eu diria que isso é para as pessoas que vêm buscar, que vêm perguntar. Mas existe assim, uma quantidade imensa de pessoas que não sabem onde buscar ajuda, ou não se atrevem a buscar, né? Ou não tem meios de buscar, né? Tem a pobreza, tem a falta de autoestima, tem a solidão geográfica, às vezes, ou falta de meio, enfim. Então,
a nossa sociedade está doente e nós temos um papel imenso para poder acolher essas pessoas. E a arteterapia realmente faz resgates profundos, né? Então, acho que nós temos um instrumento realmente milagroso para poder ajudar essas pessoas em particular, já que o tema hoje é esse, né? Pronto. Ok, obrigado, Ani. Ângela, eu acho que você fala no final, o Alex pode falar logo. Pode ser? Ok, então eu passo a palavra para o Alex. Boa noite, Alex. Boa noite. Muito obrigado também pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, conversando sobre um tema muito central, né? E eu queria fazer coro às falas que vieram antes de mim, né? Entendendo que, sim, vivemos uma crise civilizatória enorme, vivemos uma crise do capitalismo, um sistema econômico que mostra sua fragilidade, e, historicamente, quando o capitalismo começa a entrar em crise, né? As saídas são sempre guerras, as saídas são sempre tentativas desesperadas de se salvar alguma coisa. E temos também uma crise do patriarcado, uma crise enorme do papel do homem na nossa cultura, uma transformação enorme no papel da mulher também na nossa cultura, e precisamos criar pontes para podermos nos unir. Acho que os jovens hoje sofrem muito dificuldade de se relacionar afetivamente, porque exatamente esses modelos foram desconstruídos, e, graças a Deus, foram desconstruídos. Precisamos fazer essa mudança, sim, mas ela é difícil e é penosa em vários aspectos. Penso que a ideia junguiana de individuação, o processo de individuação, encaixa perfeitamente com essa ideia nossa que hoje trazemos aqui, falando sobre a solitude. O estar bem com você, o procurar se bastar dentro das tuas necessidades primárias, é fundamental para a gente poder estar de acordo com esse mundo em permanente transformação e em quebra de valores. Partimos, né, de ideias fantasiosas, idealizadas, de relações que terminavam com foram felizes para sempre. E nesse foram felizes para sempre tinha toda a gama de fantasia e de idealização de relações. Se eu encontrar a pessoa certa, a minha metade, como dizia Aristóteles, eu vou ser feliz para sempre. E isso só leva a enormes frustrações. Saímos do foram felizes para sempre e caímos nas distopias. E hoje, né, outro dia eu estava vendo um pedacinho, estava passando os Jetsons na televisão, e eu estava pensando, nossa, como era legal, o futuro parecia uma coisa tão simpática, né, tão interessante, tão excitante mesmo, e nesse nosso tempo de vida a gente viu mudar toda essa construção para um mundo distópico, sempre chuvoso, sempre úmido, e a vida no futuro parece cada vez mais assustadora. Isso para quem está começando a vida, isso para os jovens, nossa, eu fico olhando e falando, caramba, que pedreira! Como é difícil, né, para um jovem poder se colocar nesse mundo, sonhar com alguma coisa que não seja trágico e absolutamente insatisfatório, né? Outro aspecto, então, eu acho muito interessante palavras que vão surgindo, necessidades que vão surgindo na nossa cultura, né? Ministério da Solidão eu já acho incrível, né? Quem vai ser o ministro, o mais solitário, vai ganhar, né, um prêmio no Ministério da Solidão, né? Direito do consumidor, eu acho outra expressão também incrível. O ser humano não é direito do cidadão, é direito do consumidor. Na hora que eu parei de consumir, não tem mais direito nenhum, eu vou ser jogado fora, né? Outra coisa incrível e bizarra é a humanização da medicina. Opa, como é que é? Então, pode ser medicina desumana? É isso que a gente vive, uma medicina desumana. Então, no meio de tantas palavras já tão desafiantes, né, que fazem a gente parar e falar, poxa, eu estou entendendo mesmo, é isso?
né? Precisamos entender, vivemos hoje um mundo e uma realidade em que existe uma nova dimensão, que ainda precisamos avaliar as consequências dessa dimensão virtual na nossa vida. Os computadores, os celulares têm coisas incríveis, estamos usando eles, graças a eles estamos aqui agora, mas até que ponto isso é saudável, até que ponto isso também não é um glacê que a gente coloca em cima da solidão, e aí você vê se está no metrô, se está numa fila, quase que é um padrão, todo mundo pega o celular e fica se distraindo do fato de que estou fazendo um troço chato pra caramba, não queria estar aqui, e ali eu fico me distraindo, né? A ideia do entreter-se, a ideia de uma coisa, o cinema é o maior entretenimento, né? Aquilo, eu estou com a vida horrível, eu vou para o cinema e lá eu vivo uma fantasia, amores, aventuras, lutas, passa 2 horas, termina aquela fantasia e eu volto para a minha realidade. Até que ponto isso pode ser uma pausa realimentadora para a gente voltar e muitas vezes inspiradora? Até que ponto isso é só uma alienação que vai me deixar mais distante de mim, com a sensação de um vazio maior ainda? Então, acho que nós, como cultura, como seres, como cidadãos dessa cultura, precisamos pensar, sim, temos essa nova realidade, ela está presente, e nós vamos usá-la, não há como discutir, voltar atrás, mas como vamos usar isso? Essa é a grande pergunta, e acho que é algo que me estimula muito a gente estar junto, pensar junto, problematizar junto e buscarmos soluções. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Bom, então eu passo a palavra para a Ângela. Então, eu queria mostrar uma coisinha para vocês, acho que dá para todo mundo ver. Quem viu o chamado, né, o nosso convite para a roda, viu que a gente tinha um vasinho assim, emborcado, né? Sazinhozinho lá num fundinho azul. E assim, eu vejo esse vasinho emborcado muitas vezes no meu trabalho terapêutico, quando as pessoas dizem assim: não, eu não vou fazer não, porque eu não levo jeito para essas coisas, eu não sei fazer nada com as mãos, eu não faço nada direito, tudo o que eu faço sai feio. Não, eu não vou não, porque eu não tenho uma roupa adequada para ir. Não vou não, porque só tem boy lixo, ou qualquer coisa similar disso, né? Então, esse vasinho emborcado aqui, ele é um construtor muito ativo de solidão, né? E a gente tem muitas facetas desse vasinho emborcado. Eu acho que o trabalho arte-terapêutico ele auxilia as pessoas a virarem o vazio, ver que ele tem uma abertura, que quem sabe cabe umas coisas aqui dentro, né? Pensar nisso como um têmino, como o Alex fala do processo de individuação, né? É preciso haver uma abertura para esse outro, para essa outra, para esses outros, mas é muito complicado, né? Porque às vezes o convívio é árduo, é perverso, é agressivo, e aí ficar aqui dentro é mais supostamente confortável. Não é não, hein? Porque isso é apertadinho, é escuro e muito sem novidades, mas às vezes a pessoa acredita nisso, né? E eu estou vendo aqui na roda, a gente tem aqui nessa roda voluntários do trabalho com os moradores de rua, né? Estou vendo aqui pessoas que são voluntárias dentro do trabalho da associação, e o morador de rua, muitas vezes, ele fica no meio do trânsito urbano, né? Daquela quantidade enorme de gente,
deitado no meio da calçada e coberto, né? Ele também tem um jeitinho de se proteger da poeira, da violência, da fome, da indiferença. Então, não tem só a solidão do velho, né? Assim, a gente tem... A solidão é muito democrática, hein? Nós temos a solidão na infância, temos a solidão na adolescência. Quando foi criado esse Ministério da Solidão no Japão, não foi para os velhos. Eles reconheceram que os jovens estavam muito isolados e se suicidando muito. Então, eu acho que, como profissionais de saúde, né, que nós nos apresentamos aí quando começou, eu acho que tem alguma coisa que a gente precisa encontrar, né? Uma fresta, uma fenda, para conseguir dar um jeitinho aqui para fazer essa virada, né? Os arteterapeutas, eles têm muitas possibilidades em mãos, né? Vamos embora usar. A arte tem essa potência, né? De abrir, de estimular, de ativar, né? De fortalecer. Então, eu devolvo para você, Robson, que a gente entra agora na parte das perguntas específicas, né? Bom, então, acho que trouxemos várias coisas aqui centrais, né, para pensar o tema. Assim, acho que a Sandra toca na ideia dessa democratização da solidão e de como ela, na verdade, atinge diversos públicos, né, e como ela, na verdade, mapeia a vida. Eu acho que a vida está em torno disso. A Anny, na verdade, tocou na ideia do luto. Eu acho que o luto também é uma relação muito direta com esse processo. E pensar o luto que nós vivemos ao longo da vida, nos vários ciclos da vida, também é uma relação muito importante para pensar tanto solidão como solitude, né? O Alex, então, na verdade, também faz essa amarração com a ideia do contexto, no sentido do momento que a gente vive, da questão capitalista, né? Da relação, inclusive dos rótulos, de como, na verdade, nós estamos construindo essas coisas e como essas coisas se transformam ao longo do tempo. E Ângela, na verdade, vai fechar um pouco essa discussão, trazendo exemplos e experiências, né, no contexto do trabalho arteterapêutico nessa relação mais direta. Né? E aí eu queria, então, pensar um pouco com vocês essa estrutura para que cada um pudesse falar um pouco da experiência profissional na arteterapia com questões mais diretas da solidão e da solitude. E aí eu penso que eu acho que cada um podia falar um pouco dessa relação, dessas questões, né? E pensar com o quanto a profissão, o quanto o arteterapeuta, na verdade, precisa se preparar, precisa pensar e lidar e trabalhar com essas questões, partindo, inclusive, da sua própria formação, ou do seu próprio cuidado. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Assim, o quanto a gente precisa, de fato, trabalhar essas questões como profissional, como pessoa, e o quanto também nós podemos contribuir, né, para a sociedade, entendendo que tem questões individuais e questões coletivas, né, e sociais nesse contexto, que precisam ser abordadas e trabalhadas. Acho que a gente pode fazer uma nova rodada no mesmo, na mesma sequência que fizemos antes. Pode ser, a Sandra? Sim, vamos lá. E só uma coisa, Sandra, eu acho que também a gente já podia fazer uma fala já meio que de fechamento, é isso, Ângela? Agora, ou ainda vai... Não, Robson, tá? Não, Robson. Tudo bem. Deixa a gente fazer mais uma rodada. Ok, Vamos por partes, Robson, cada coisa na sua coisa, vamos embora. Então, eu tenho essa experiência, né, de arte-terapia. O que eu acho rico na arte-terapia é a possibilidade da criatividade. Quando você desperta o interesse das pessoas, você propõe
algo do desconhecido, e isso acende alguma coisa de interesse nela, eu acho que isso já é o motivador para desencadear esse desenvolvimento sobre si mesmo, né? O processo do descobrir-se a partir da proposta de um novo. Né? A professora fala uma coisa de, não gosto muito de fazer, não sei fazer, fica feio, fica isso. Tudo isso é uma realidade do desconhecido, né? É uma realidade do conhecido, porque ela ainda não conhece a possibilidade do novo. Então, quando você dá uma materialidade, eu gosto muito de trabalhar com materiais muito flexíveis, eu gosto muito do arame. Então, quando eu tenho essa demanda, seja do jovem que eu atendo, ou seja do adulto, ou seja do idoso, essa demanda onde a pessoa está rígida, naquela condição de que ela entrou naquele lugar emborcadinho, né? Naquele lugar guardadinho, porque é só aquilo que ela veio conhecendo até essa trajetória da vida. Quando ela chega para uma sessão de arte-terapia e ela começa a entrar em contato com cores, sons, tecidos, maleabilidade. Eu gosto muito da maleabilidade do arame, né? Porque aí você vai trabalhar com as mãos, no seu fazer modelado, né? E isso tudo é uma projeção. Se eu estou modelando algo que está fora de mim, e isso pode ser a representação do dentro de mim, então eu acho isso que a arte-terapia possibilita. Eu venho nesse caminhar com as pessoas. Por exemplo, no tecido, quando eu trabalho com essa possibilidade, né? A pessoa está lá naquela, bota o tecido sim, cobre-se sim, naquela solidão, naquela coisa do apertadinho, emborcadinho no si mesmo. Mas quando você lança a proposta de um renascer, de um se conhecer através do seu entorno, né? As camadas que estão para além daquela coisa que você conhece. Eu acho que a grandeza da materialidade da arte-terapia é quando ela acende uma fagulha de luz na pessoa e ela começa, então, a se interessar. Nossa, como é bom! Que diferente, nunca imaginei isso. Essas são as falas que eu escuto, né? Nunca imaginei isso. Né? Então, assim, dá essa possibilidade. A arte-terapia tem, para mim, né, eu entendo assim, que ela tem essa grandeza. A arte, para mim, é uma grandeza. Né? E trabalhando com essa fala, eu acho que a gente possibilita uma sanidade. Né? Eu gostei muito do que o professor Alex falou, quando ele falou dessa sanidade, né, desse enlouquecimento geral que a gente vem vivendo, e a Anne também falou dessa sociedade adoentada. Nós vivemos, não é agora, mas nesse limiar da sanidade e da loucura, né? Mas aí tem falas de estudiosos, como a Anísio da Silveira, que diz, não se cure tanto, né? Viva um pouco dessa loucura. Então, a arte-terapia, eu acho que é isso. Quando você acende alguma coisa dentro da pessoa, e ela assim, uau, que loucura isso, eu não sabia que a minha mão poderia fazer isso. Que legal. Então, eu acho que essa descoberta é a grande possibilidade transformadora da solidão para o processo da solitude. Eu acredito nisso. Ok, Sandra, obrigado. Anne, por favor. Pois é, então, digamos, o meu trabalho, como ele lida com pessoas no momento de crise abrupta, né, do luto, e, como já falei, pode ser por perda de entes queridos, mas de outros aspectos da vida, inclusive desses ciclos, né, que você estava falando, Robson, né, de repente, perda da juventude, perda de oportunidade, perda de sonhos, enfim. Então, a pessoa, ela está no momento em que ela está fragilizada e fragilizada sozinha, porque as pessoas muitas vezes não entendem a dimensão da desolação na qual elas estão, né? Então, elas precisam primeiro de
muito acolhimento, né? Assim, eu acolho, digamos, o meu enfoque não é tanto sobre essa xista da criatividade, como fala a Sandra primeiro, porque, digamos, é um público muito frágil, muito, assim, doído, muito doído. Então, precisa realmente acolher essas pessoas em primeiro lugar, e isso eu faço sempre em trabalho grupal. Eu acho assim fundamental para mim esse trabalho grupal, porque são sempre pessoas, digamos, no mesmo tipo de situação, então elas têm uma empatia particular para escutar o outro, né? A gente sabe daquela ação do neurônio espelho que te permite apreender também pela experiência do outro, e então esse acolhimento e também um fortalecimento da sua parte sadia, porque essas pessoas, se elas vieram procurar ajuda, é porque elas têm alguma coisa nelas que pede resgate, né, que pede socorro. Então, essa parte é necessário absolutamente reforçar através de visualização criativa, de tipo meditação, né, do Fideluz, através que conecta ela com a espiritualidade, através de exercícios de dança, de exercício de mandala, todo esse exercício de centramento. Ela não tem nem que pensar no que ela está fazendo, mas é o efeito dessas coisas repetidas fazem com que, pouco a pouco, ela comece a encontrar algum eixozinho, assim, alguma força, e esse elemento de força, então, faz com que ela comece a se relocalizar no seu presente, porque a pessoa que está na crise do luto, ela está completamente mergulhada na morte, né? Ela está na morte do outro, ela se perde nisso, então precisa trazer ela de novo para seu corpo, para sua localização no presente, no grupo, e esse ancoramento, digamos, que demora um pouquinho para se abrir um para os outros, mas cria uma atmosfera de segurança, as pessoas começam a ter confiança na parte criativa também, que elas veem que é gostosa, apesar da dor, apesar do choro. Existe alguma coisa um pouco lúdico, e sobretudo, elas dão crédito ao valor da sua expressão, porque elas vão expressar a sua dor, elas não só expressam o novo, como também o velho, o que elas sentem, e elas se reconhecem nisso. Então, esse aqui, quando elas começam a ter bastante confiança no processo e se sentem um pouco mais fortalecidos por esse ambiente grupal, aí que podemos encarar realmente o corpo de dor. E aí, no meu caso, a gente vai enfrentar, então, as questões ligadas à morte, né? Os medos, as vulnerabilidades, as raivas, a dor que tem por baixo. E a gente, então, dessa vez, a gente não fica só naquela perda imediata. Porque, como falei antes, a pessoa, ela volta numa regressão a um estado mais infantil, de vulnerabilidade muito grande, de perda de contato com sua capacidade. Então, nós vamos fazer um trabalho com a criança ferida. E aí que eu acho assim, a arte-terapia, esse primor, porque a ação simbólica, ela se infiltra em camadas do nosso ser que a gente não suspeita, e consegue ir pouco a pouco por associações inconscientes até camadas pré-verbais, que não são atingidas por terapias verbais. Então, a gente vai lá, a gente faz como se fosse, parece um resgate xamânico, porque a gente vai lá buscar a criança através, claro, de uma expressão plástica, através de um exercício com argila primeiro, a gente vai buscar a criança para
trazer ela no presente, para poder trabalhar ela no presente, botar ela no colo da pessoa. E a partir desse momento, ela vai ter todo um processo para ir trabalhando essa criança. É um trabalho delicado, mas que o apoio do grupo, todos juntos, né, mostrando suas dores, chorando junto, mas ao mesmo tempo, pouco a pouco, fazendo um acolhimento do adulto. Então, aquele adulto sadio vai acolher pelo amor. Então, tem toda uma condução para que essa criança que estava desejando tanto da ajuda de papai e mamãe naquela época, agora ela vai ser acolhida por si. Então, esse reencontro do amor por si, né, que vai dar um novo eixo. E então, uma vez que a pessoa consegue fazer isso, que eu digo que é uma cura da criança ferida, as pessoas se surpreendem porque muitas vezes os gatilhos antigos que faziam com que ela desmoronasse, por exemplo, dentro de dor, de mágoa, de buraco de baixa autoestima, de repente não funciona mais, porque elas se desligaram disso, desapegaram dessas mágoas, dessas dores. E então, elas estão num eixo diferente, e a partir desse momento, elas podem encarar a ponte, porque o meu trabalho é a arte de fazer a ponte entre o mundo que roeu e um mundo que você vai construir. E então, nessa ponte, elas podem começar, então, a olhar com mais maturidade, porque elas não estão mais no eixo doentio. E então, elas podem escolher os valores que realmente fazem sentido agora, o que elas querem guardar do mundo antigo e trazer para esse mundo presente, fazer, assim, trabalhar as questões pendentes, trabalhar, e aí, que eu apresento também, como é um trabalho sobre tanatologia, que é o tema morte, é muito tabu, é muito pouco conhecido, tem muito preconceito e muita ignorância, então eu trago uns elementos didáticos sobre a morte. E nesse momento, eu trago as visões espirituais, de várias sabedorias espirituais, sobre o que é o desencarnar e o encarnar. E isso faz com que a pessoa comece a sair da sua história linear, ou seja, eu venho de tal família, de tal história, de tal circunstância social, etc., para se ver como alma. Né? E ela escuta essa voz da alma, ela não fica mais raciocinando simplesmente, fazendo as escolhas pelo mental. Aí é o caminho da individuação mesmo, porque ela vai se escutar, e ela vai fazer as escolhas até o momento quando a crise fica mais, digamos, entendida, integrada, a ideia da morte também. As pessoas conseguem falar do assunto com maturidade, com seriedade. Em geral, nesse momento que muitas vezes, algumas dessas pessoas que vêm, elas estão no momento de perder alguém, em processo de perder alguém, e elas se sentem capazes de acompanhar a morte, quando antes elas não eram capazes. E, então, no final, termina pelo coroamento, que é a amplificação, né? A amplificação, que também é um sistema da arteterapia que é muito bonito, porque a pessoa, ela pega todas essas experiências expressivas que ela aprendeu e respeitou e entendeu que elas são eficazes, e ela vai, ela mesma, fazer seu apanhado geral, né, de tudo que ela fez durante aquele ano, que meu trabalho ele dura 9 meses, é um parto mesmo, né, e aí ela se coroa como autônoma, como ela entendeu a solitude, ela está realmente, ela conseguiu sair dessa dor aguda, e agora ela está construída, digamos, né? Isso, claro, que é o ideal da construção. Todo mundo faz um caminho dentro desse sentido, alguns maior do que outros, claro, né? Mas é um trabalho, sem dúvida, que é absolutamente pessoal e intransferível. Mas é possível. E realmente eu tenho uma gratidão imensa pela arte-terapia. Eu coloco minha mão no fogo, eu sei que funciona. E mais de 30 anos dessa experiência, eu sei que funciona. Bom,
Gosto muito da ideia da ponte, viu, Ani? Acho muito legal essa ideia de que é isso, né? Somos ilhas, mas podemos construir pontes durante nossa vida, e essas pontes vão nos fazer, vão amainar essa sensação de solidão, mas abrir a porta, sim, para o verdadeiro contato. Acho importante, como você fala, da questão do acolhimento. Acho que o trabalho, realmente, se a gente puder fazer em grupo, é muito melhor. Eu sou médico, trabalho muitas vezes individualmente, também funciona, mas o ambiente grupal ele já cria uma microsociedade onde você vai poder viver uma questão que eu acho central: sair da solidão do sofrimento. Em geral, a pessoa que está sofrendo, ela tem a sensação que só ela está passando por aquilo, e que a dor dela é maior do que a dor de todo mundo. E o grupo é um excelente espaço para você perceber que todo mundo passa por sofrimentos como o seu, você não é pior do que ninguém, o seu sofrimento não é maior, a sua dificuldade não é pior. Você vai descobrir que tem muita gente muito pior do que você, e isso sempre tira a gente de uma solidão, que é essa solidão do sofrer. E acho que aí a meditação e todas as práticas meditativas, que devem ser, né, a meditação pura, né, parar, respirar, prestar atenção em coisas insignificantes, a entrada do ar pelo nariz e procurar esvaziar a nossa mente. Uma das coisas que são marcas do nosso tempo é o excesso. Excesso de informação, excesso de imagem, excesso de notícia, e isso tudo vai saturando a gente, vai nos insensibilizando. Então, o primeiro momento, eu acho que sempre deve ser de procurar esvaziar para que possam caber coisas novas. E aí o Tai Chi Chuan, na minha experiência de vida, foi um espaço incrível para conseguir fazer essa meditação de forma dinâmica. Também a yoga, em suas várias modalidades, sempre me ajudou muito a me encontrar, a silenciar, a poder ouvir as próprias vozes que estão dentro de nós, inclusive da nossa experiência. E também alguns princípios que eu acho que no final, em cada encontro, devemos sim oferecer material que as pessoas possam ajudar a compreender os fenômenos da vida. E aí, o budismo eu acho espetacular, né? O budismo parte de um princípio que viver é sofrer. E viver é perder coisas. Então, essa coisa que nós, mimados da vida, né, temos tanta dificuldade, e aí eu quero colocar que eu sou uma pessoa com muita dificuldade com morte, com perdas, sofro muito com isso, venho aprendendo na minha vida, mas essa é uma lição difícil, muito penosa. Mas o budismo ajuda a gente a pensar que a grande saída para o sofrimento humano é aprender da transitoriedade de tudo, a impermanência. Aceitar que não é porque eu sou bom, porque eu errei, porque eu fiz isso ou aquilo, que doenças e a própria morte vão estar dentro da minha vida, mas simplesmente porque eu sou humano. E isso é a nossa vida. Entender que fazemos, sim, tive a infância, perdemos a infância para poder ganharmos a juventude, depois perdemos a juventude para podermos ganhar a vida madura, depois vamos perdendo para poder ganhar. Não é um discurso derrotista, é sim de compreender a natureza dos nossos sentimentos. Todos nós gostaríamos que tudo que é bom durasse para sempre e todos os sofrimentos fossem em segundos, passassem logo. E se fôssemos consultados, né, todo mundo ia querer morrer dormindo, sonhando que estava entrando de férias, né? Mas não é o caso. Não vão perguntar para a gente, né? Somos nós que fazemos essa escolha e que não é no fim da vida que a gente vai ver, não, é agora. Se a gente não aceita que a dinâmica da vida é a gente aceitar, compreender o que é a nossa existência, vamos dar muita cabeçada e sofrer muito mais do que precisamos. E aí,
também concordando com o que a Sandra e a Ani trouxeram, a arte é um grande remédio, é um grande bálsamo, né? Ajuda a gente a meditar, ajuda a gente a dar forma para as coisas e cria um meio onde a gente pode conversar e abrir novos horizontes, novos encontros, uma nova sociabilidade, né? Um novo modelo de família, né? Que acolhe, que aceita o outro, que deixa o outro falar, que aprende com a experiência da outra pessoa. Acho que essas são saídas, acho que têm alimentado a minha solitude, a minha construção de um espaço individual, feliz, realizado, né? E é um trabalho constante, para o qual não vamos terminar. A vida é exatamente essa construção. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Ângela. Então, eu vou voltar no meu vasinho. Aqui, o vasinho. Olha só que o vasinho tem furo, não é? E o que a gente pode fazer com isso? Então, assim, moramos em um corpo, não é verdade? Moramos em um corpo. Temos um cérebro regente. O Caetano fala dos 7 buracos da nossa cabeça, né? 2, 4, 6, 7. Olha, aqui, achou, né? A gente nem precisa pedir licença para trabalhar com os 7 buracos da cabeça, não é verdade? Porque as pessoas moram no corpo. Então, assim, os cheiros, os cítricos, alecrim, canela. A pessoa vai botar um pregador no nariz, mas não dá, não é? Porque não aguenta ficar muito tempo, o cheiro vai entrar. E quando entra, há correlatos fisiológicos, não é mesmo? Existem coisas muito simples em arte-terapia, um pedacinho de papel molhado, uma gota de pigmento líquido. Gente, se for um vermelho, um amarelo, vai fazer assim, mas faz assim, não faz só para a nossa vista ver. Imediatamente existe um correlato fisiológico que acontece lá dentro do nosso corpo e que não pede licença para a pessoa que escolheu ser vasinho e emborcado. Acontece sem a permissão dela, assim como acontecem coisas que não são tão favoráveis. Então, a gente tem muitos artifícios, né? A gente tem muitos artifícios que a gente pode usar. Eu acho que ajuda bastante a gente estudar um pouquinho de neuroestética, né? A gente gosta tanto de estudar neurociência, assim, no sentido geral, mas o que as imagens, as cores, as formas fazem na nossa fisiologia? Elas fazem na nossa fisiologia. Eu coloco no campo visual da pessoa, alguma coisa acontece, né? O cheiro, alguma coisa acontece. Eu acompanhei um processo de uma estagiária nossa que, por um momento, ela estava assim, muito desanimada, porque ela trabalhava numa ELPI e as pessoas estavam muito pouco cooperativas. E ela própria foi buscar alternativas, e quando ela chegou na questão olfativa, é aquela coisa assim, bingo, achei, porque o cheiro não pede licença. Então, ela começou a trazer atividades que tinham coisas, que tinham cheiros muito atraentes, muito interessantes, e a vitalidade do grupo mudou. Não foi um consentimento assim, eu quero participar dessa atividade. Sim, mas a pessoa não está com o nariz tapado, não é? Então, o corpo dela foi se movendo de uma outra forma, a sua fisiologia. Então, eu acho que a gente tem caminhos que a gente pode lançar a mão deles antes da gente imaginar que está tudo perdido, né? Que não vai dar.
Porque às vezes os convites verbais eles são recusados, mas a gente pode fazer convites sensoriais, inclusive é a nossa praia, não é? É o nosso contexto de trabalho. É só a gente saber usar direitinho que tem muitas coisas que vão funcionar, não é? Vou devolver para você, Robson. Agora sim, que você está querendo terminar, agora chegou na hora de você recolher os arremates aí do processo. Bom, eu acho que essa roda aqui mexe bastante conosco, né? Assim, acho que deixa uma série de questões em relação aos dois temas aí abordados, temas, na verdade, que dialogam, né? Que, assim, um está implicado no outro, um depende, em certo sentido, do outro, né? Assim, a solidão cuidada, a solidão, na verdade, vivida, refletida, né, e bem cuidada, termina virando, ela pode vir a virar a solitude, e no meio desse trânsito tem a arte, né? E a arte é esse elemento do qual nós, arteterapeutas, lidamos e trabalhamos para transformar essa vida bruta, né, esse diamante bruto, né, que é a solidão, na solitude, que é essa lapidação da vida, né, essa relação da lapidação da vida, para que possamos entender, né, a incompletude dela, como o Alex coloca, e entender que, na verdade, é assim que as coisas podem acontecer e, portanto, que a vida pode ser transformada. É que a arte tem essa capacidade, esse poder, desde que seja bem aplicada e trabalhada. Eu quero, na verdade, assim, de antemão, já agradecer a fala de todos aqui. Vou passar de volta a palavra para todas as convidadas e o convidado, né, para que vocês possam fazer a palavra final nesse processo, fazer sua despedida, fechar um pouco essa ideia, né, de forma rápida, mas a ideia é de fechar um pouco isso, e depois a gente finaliza esse processo, ok? Então, Sandra, por favor. Sim. Antes de eu fazer aqui a minha palavra final, eu queria dizer que a solitude, ela é estimulada de certa maneira, mas a gente não pode esquecer dos convívios sociais. Eu ia falar exatamente disso, porque a solitude, ela é confortável você ficar com você, porque você tem autonomia, gosta de você gosta de fazer as suas coisas, a sua autoestima está ok, mas eu acho que tem o coletivo da solitude, porque senão fica você com você e só, e aonde é que está você com o outro, né? Eu acho que quando você entra no estado de solitude, você não pode esquecer que você é um ser relacional. Então, eu quero só fechar com a minha experiência de dança, porque as pessoas, quando estão nesse estado, que não é mais solidão, elas estão em estado de solitude, elas vão dançar, e dançar, abraçar. Eu também sou biodanceira, então eu tenho essa experiência do abraço, sabe? Porque ficar no estado do processo de individuação, eu comigo mesmo, eu sou ok. O outro também, se na solitude dele, ele também ficar com ele sozinho no ok dele, a gente vai acabar sendo o quê? Uma sociedade muito separada. Eu acho que o mais legal de tudo é quando a gente faz essa comunhão, né? Essa comunhão das pessoas nesse estado mais saudável do ser. Daí eu separei eu sou muito musical, eu gosto muito de música, e eu estudando algumas coisas, eu escutei uma música do Milton Nascimento, que até então eu não conhecia muito, e de repente, eu adoro Milton Nascimento, mas essa música eu não conhecia, e ele escreve uma coisa, chama completude, né? Ele escreve assim: o homem tem de ser comunhão, a vida tem de ser comunhão, o mundo tem de ser comunhão, a alegria do vinho e o pão e o vinho, enfim, repartidos. Entende? Então, porque senão eu tenho meu vinho, eu tenho meu pão e eu estou, de boa. Mas eu tenho que repartir isso para fazer uma solitude coletiva, né? Porque nós somos seres relacionais. E se a gente não consegue entrar nessa comunhão, aí fica uma solidão, dizendo que é numa solitude. Né? Então, eu acho que é isso que eu quero falar. Eu quero agradecer bastante esse convite. Eu acho que é realmente um assunto bastante amplo.
Tem os contextos socios, políticos, biológicos, econômicos que a gente tem que tratar sobre todo essa condição da solitude, o que leva à solitude, o que leva à solidão, apesar da solidão estar sendo muito maior, né, do que a solitude, os índices estão mostrando, e eu acho que a arte-terapia é esse grande instrumento que a gente tem para poder oferecer essa ponte de transformação. Eu também gosto desse símbolo, né? Dessa coisa, né, da função transcendente, né, da gente estar podendo, então, oferecer. E aí tem uma outra fala, que é uma fala que eu gosto demais, só para fechar, que é o dar, receber e tomar para si, que é a ordem do amor. É como você dá, é como você recebe, é como você vive isso no seu corpo, é como você vive isso na sua vida, né? Para você depois repartir. E aí viver junto. A gente está aqui. Eu agradeço, viu, professora, de estarmos juntas. Grata por tudo. Obrigado, Sandra. Ana. Eu gostaria de fazer primeiro uma consideração sobre a solidão e a solitude, claro. Primeiro, nem todo mundo vive essas coisas do mesmo jeito, né? Nós sabemos que temos temperamentos. Então, o extrovertido, ele necessita do intercâmbio com os outros e ele tem, em geral, uma certa dificuldade em ficar só. Ao contrário do introvertido, que precisa da solidão para se recarregar e, digamos, perde mais a energia no contato com os outros, então, digamos, não está tão expansivo. Mas a gente sabe, e o Jung fala, né, da metanoia, né, quando, lá na crise do adulto, da meia-idade, todos nós aprendemos justamente nossa noção inferior, né, nossa função inferior, ou seja, o extrovertido, ele aprende também a ficar só de vez em quando, com seus botões, né, para poder se perceber melhor, para dar conta dele. Claro que ele vai voltar logo depois a querer conviver mais rico, como fala a Sandra, né, também, né, mais rico e mais feliz de compartilhar. E o introvertido também, ele passa a entender melhor o proveito, digamos, de poder compartilhar, de participar, mas também ele, um pouquinho, né, assim, uma certa dose, porque tem uma dose quando ele vai precisar de novo se recarregar na solidão. Então, claro que o introvertido, ele tem mais, digamos, vocação, talvez, para a solitude, né? Porque ele fica muito bem, né? Ele, para estudar, para criar, para se perceber, né? Para o extrovertido, ele tem que fazer um aprendizado, que pode ser por 1000 vias, mas, assim, talvez seja um pouquinho mais árduo. Agora, a arte-terapia, sem dúvida, que ela é sempre um meio brando, né, de você acolher as suas dificuldades, as suas dores, os seus fechamentos, né, descobrir seus buracos, como você está falando, Ângela, né, então é um meio brando de fazer a catarse dessas camadas mais conturbadas nossas. E então é isso que também o grande trunfo, né, da arte-terapia, é que ela vai lá muito fundo, né, mas ela te traz à mão, digamos, os meios de poder, primeiro, se enxergar coisas que você nem suspeitava, muitas vezes, e aí poder transformar, né? Então, por isso nós temos como um instrumento realmente privilegiado. Eu considero que pode ir muito longe e em muitas direções e, sem dúvida, que a criatividade e a arte é que salva o mundo. Pronto. Não, gostaria de falar mais uma coisa, assim, como eu sei, eu percebo que muita gente tem essa dificuldade com a morte, né? Eu
digamos, a vida me levou para esse campo de especialização, eu estou com um projeto de formar grupos, um grupo, ao menos, de arte-terapeuta, que tenham a vontade de trabalhar esse tema, ser trabalhando, porque não adianta, você só pode ir aonde você alcançou, né? Então, quem quiser realmente fazer esse trabalho que eu explicitei mais ou menos, esse processo, né, para encarar os seus próprios buracos, as suas dificuldades, e poder reencontrar também suas forças frente à morte, então eu proponho um trabalho que vai ser exclusivamente para arteterapeutas, para poder discutir também justamente essas técnicas, né? Então, quem se interessar, em 2024, eu vou fazer a propaganda disso e provavelmente vocês vão também podem ir me procurar, ok? Robson, deixa eu falar só uma coisinha. Ok. É assim, eu quero falar que Ani tem um trabalho admirável, que ela é uma mulher de muita coragem, porque quando aconteceu aquela desgraceira lá em Brumadinho, ela foi a arte-terapeuta que teve coragem e desenvolveu o trabalho e colocou o que ela sabia à disposição e funcionou muito bem. Eu só não bato minha cabeça aqui no chão porque eu estou sentada na cadeira. Você tem toda a minha admiração. Aproveitem, quem puder estudar com ela, que vai ser um privilégio. Obrigada, Robson. Obrigada, Ângela. Que ótimo. Bom, então, Alex... Bom, acho muito legal, sim, essa ideia que a Ani trouxe, a ideia de cuidar dos cuidadores, é algo que a gente deve estar sempre ligado, né? Essa é uma das belezas do nosso trabalho. Estaremos sempre nos trabalhando, e acho que isso sim, essa é uma bela proposta de vida e uma bela proposta de saúde. Um trabalho contínuo, um trabalho infinito, né? Eu acho que pode ser muito alegre e que pode trazer muito encontro como esse que a gente está vivendo aqui nesse momento entre todos nós, né? Acho que esses são momentos curadores, né? Acho que existe, sim, uma coisa fantástica na arte, e na arte aplicada a pessoas que estão sofrendo, que é tirar a pessoa da passividade e do não sei o que fazer diante disso que me oprime. Quando eu uso alguma coisa que me oprime como estímulo para a criação, e eu crio alguma coisa com aquilo, eu saio da posição de passividade e de imobilidade diante do sofrimento e passo a ser ativo em relação a isso. Isso já é grande parte do processo de cura. É a gente perceber que, sim, trabalhei durante 21 anos com um grupo de pessoas que vivem com HIV, e era uma população muito sofrida, muito solitária, e quando um dos exercícios que era mais fantásticos era com argila a gente criar uma imagem do vírus HIV. E esse exercício era um exercício fantástico, porque as pessoas terminavam mexendo, sim, em camadas muito profundas do seu inconsciente e fazendo com que aquele monstro, aquela coisa que oprime, que tira a vida das pessoas, podia estar na sua mão e podia ter a cara que você quisesse. E isso é absolutamente importante, e essa é uma mudança essencial no processo de cura e de transformação. Então, agradecer ao Robson, agradecer à Ângela, agradecer a todo mundo que bolou esse encontro aqui. Acho que precisamos de mais encontros desses, diante dessa onda de solidão e de individualismo que a gente está vivendo. Muito obrigado pela poder participar desse momento tão legal. Obrigado. Obrigado, Alex. Passa a palavra para a Ângela. Então, tem uma pessoa aqui na roda, eu só não vou dizer o nome dela porque a gente conta o milagre, mas não entrega o santo, né? A menos que o santo queira se entregar sozinho. Ela mandou assim um filmezinho como um mimo
era um mimozinho assim, despretensioso, que eu cuidei de passar para todo mundo que está nessa roda aqui, convidados e debatedores, né? E o filme chama Quantos Dias, Quantas Noites. É um documentário brasileiro, né? Assim, meus amores, não é um conto de fada, o mimo que a gente recebeu aí de presente. Fala sobre a morte, mas fala sobre a vida. E fala sobre as comunidades compassivas que se dedicam ao voluntariado. Gente, não tem uma solidão que resista ao bom voluntariado, né? É uma rua de dupla via, né? Quem faz o voluntariado, quem recebe, né? As pessoas, tem algumas aqui nessa roda que trabalham no voluntariado da Associação de Arte Terapia. Nós sabemos, e eu estou incluída nisso, né, que a nossa vida não ficou igual depois que a gente iniciou, né, o voluntariado com o pessoal de Petrópolis, né, que tinha perdido as casas, e agora a gente está fazendo com os moradores em situação de rua. Então, eu penso que é importante, né, a gente também fazer um pouco de ativismo de sofá. Sabem o que é isso? Ativismo de sofá, gente, olha que coisa boa, mantém inclusive o traseiro no sofá, mas pode fazer uma porção de coisas importantes. Quase assim, só precisa suspender um pouquinho o vaso, só um bocadinho, né? Ou então virar a posição dele para olhar pelo buraquinho. Então, fica assim o meu convite, né? Sejam voluntários, porque quando a gente se voluntaria, a gente descobre uma potência, né? Em vez de a gente ficar no contexto da vitimização, a gente descobre quais são as potências que a gente tem para compartilhar, né? Com as outras pessoas, com o mundo, para fortalecer a nossa autoestima. Experimentem que é bem interessante. E a moça que mandou o mimo, que está aí rindo, né? Está aí bem rindo, obrigada. Esse é um filme inesquecível. Quantos dias, quantas noites. Zelem bem pelos dias e pelas noites, porque chega uma hora que não haverá nem dias nem noites. Robson, é contigo agora para você encerrar. Eu agradeço, né, a presença de todo mundo e às pessoas que fecharam esse círculo, né, formaram essa egrégora, para a gente discutir um tema que é tão complexo, né? Gente, eu quero agradecer a todos, todas e todos que estão aqui hoje, assim, pensando que isso não acontece por acaso, né? Nós estamos aqui, de fato, por confluência, por sincronicidade, né? E aí eu queria, para encerrar mesmo a questão, ou seja, para abrir novas questões, no fim das contas, porque nenhuma questão se encerra, né? Todas elas abrem novas possibilidades, novas portas, trazer duas frases pequenas de dois poemas. Uma que é do Augusto dos Anjos, que é um poema chamado A Esperança, que fala que a esperança não murcha, ela não cansa. Também como ela não sucumbe à crença. Vão-se sonhos nas asas da descrença e voltam sonhos nas asas da esperança. E o Mário Quintana, respondendo a essa ideia, diz: se as coisas são tão inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes seriam os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. E esse é o convite, né, para que possamos sonhar, imaginar, crer e acontecer e fazer, acreditando na capacidade e no poder da arte terapia, na transformação da vida, na transformação do ser humano, no acolhimento. Muito obrigado a todos e todas. Obrigada a todos. Até uma próxima vez.